O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o atirassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós damos graças a Deus pelo legado de São Leão Magno, Papa, doutor da Igreja. Esse grande santo que viveu ali, como disse no início, no século V, e governou a Igreja de 440 a 461, 20 anos de papado. São Leão Magno, ele marcou a história da Igreja, trouxe grande contributo para a Igreja. Não à toa que a Igreja o proclamou doutor. Naqueles inícios de cristianismo, a Igreja enfrentou grandes heresias, e São Leão Magno, com a sua inteligência, com a sua capacidade, ele defendeu a sã doutrina da Igreja. Para vocês terem ideia, algumas das heresias daquele tempo: o nestorianismo, que negava a divindade de Nosso Senhor, também o maniqueísmo, que defendia 2 princípios absolutos do bem e do mal, e a matéria era algo ruim, algo mal para essa heresia. Também o monofisismo, que dizia que Cristo tem apenas uma natureza, e ele diz: Jesus tem a natureza divina e humana, 2 naturezas, uma só pessoa, a pessoa divina. Enfim, enfrentou tantas outras realidades. Isso, dentro da Igreja, as heresias, mas fora também enfrentou grandes situações que sobrevinham sobre a Igreja, que era contra a Igreja, tendo êxito. Muito bem, nós acabamos de ouvir o Evangelho tirado de São Lucas hoje, e pelo menos 3 temas nós podemos perceber nesse Evangelho de hoje. O primeiro é aquilo que nosso Senhor diz. Ele diz: é inevitável que aconteça escândalos. Jesus é muito sincero, muito verdadeiro, ele não nos deixa enganados. Olha, é inevitável, você sabe que é uma situação inevitável, vai acontecer escândalos. A palavra escândalo no grego, a sua origem, sua raiz etimológica, significa pedra de tropeço. Pedra de tropeço. É inevitável que haja escândalo dentro da família, é inevitável que exista escândalo dentro da igreja, é inevitável que exista escândalo dentro de uma comunidade. Lamentavelmente, cada um deve fazer a sua parte, deve se esmerar, para evitar essa tragédia, porque o escândalo faz um grande mal. E Jesus continua dizendo aqui que seria melhor, essa pessoa que provocou o escândalo, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar-se no mar, atirar-se no rio e assim morresse. Claro que Jesus não está defendendo essa prática, que era uma prática romana,
para matar ou para punir alguns crimes graves. Os romanos faziam isso. Determinadas pessoas eram pegas, amarrava-se no pescoço delas uma pedra de moinho, quer dizer, algo muito pesado, atirava aquela pessoa no rio e ela morria daquele jeito. Jesus não está defendendo isso, mas ele está dizendo, olha, melhor seria isso do que provocar um escândalo aos pequeninos. Os pequeninos, obviamente, aqui não são aqueles de idade cronológica, também as crianças. Mas, sobretudo, os pequeninos aqui é aqueles que são iniciantes na fé, aqueles que são imaturos ainda, aqueles que são vulneráveis, que não têm um conhecimento mais aprofundado e facilmente se escandaliza. O padre Paulo Ricardo, a quem eu admiro muito, gosto bastante, o padre Paulo diz que existe 2 tipos de pessoas que não se escandaliza diante dos escândalos, diante das situações trágicas que são cometidas. Um é o santo. O santo, ele não se escandaliza, se entristece com os escândalos da igreja. Mas jamais você vai ver uma pessoa santa, um Carlos Acutis, por exemplo, em vida, jamais ele ia escandalizar com alguma situação. Jamais ele ia dizer, não, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar a igreja, não vou mais à missa, eu vou deixar de ser católico. Jamais ele faria isso. O santo, ele não se escandaliza, mas ele se entristece. Aqui está. Ele não é indiferente aos escândalos, ele se entristece. Fica triste porque sabe que o corpo de Cristo está sendo ferido, que almas estão sendo afastadas de Deus, os pequeninos se afastam diante do escândalo, então ele se entristece. Nós não podemos ficar indiferentes diante dos escândalos. Isso deve nos causar tristeza, deve causar dor no nosso coração e devemos rezar. O outro tipo de pessoa que não se escandaliza é o mundano, aquele que está comprometido com o pecado. Ele diz assim, olha aí, é assim mesmo, está vendo? A igreja é assim mesmo. Quem diz que padre vive o celibato? Teve em algum lugar do mundo aí recentemente um escândalo, acho que 99% aqui pelo menos sabe disso, né, daqueles que nos acompanham. Em algum lugar do mundo, teve um padre que se envolveu numa situação e foi um escândalo. E a mídia vinculou isso de forma assim, como se fosse o primeiro caso na história da humanidade. Como se fosse um caso. E se você for olhar os comentários nas redes sociais, muitos lá se alegrando, dizendo, aí, tá vendo, padre não vive meu celibato. Aí, uma coisa que não tem nada a ver, já joga logo uma acusação, e se alegra com os pecados dos membros da igreja. Atenção, o pecado dos membros da igreja não é pecado da igreja. Então, os mundanos se alegram com os pecados, com os escândalos. E os pequeninos são aqueles que se escandalizam, são aqueles que se decepcionam porque tinha o padre, tinha a freira, tinha o bispo, ou tinha um missionário, um leigo como exemplo, e diante de um escândalo, diante de um contra-testemunho, logo se afasta. O segundo tema, meus irmãos, é sobre o perdão. Jesus diz o seguinte, prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se teu irmão pecar, repreende-o. Não seja omisso, não incorra no pecado da omissão. Às vezes a gente está vendo a pessoa caminhando para o buraco, está vendo a pessoa em erro, incorrendo em erro grave. Você sabe que aquilo vai comprometer, inclusive, a salvação da alma dela. E você o que faz? Boca fechada. Não pode ser omisso, tem que corrigir, tem que dizer, olha, você está errado, isso que você está fazendo não está certo. Você precisa mudar, claro, com caridade, Caridade e verdade são situações que devem acompanhar as nossas correções, mas não podemos ser omissos, não podemos incorrer no pecado da omissão, de modo nenhum. Tem pessoas, lamentavelmente, por causa do respeito humano, não vou falar porque a pessoa vai se indispor comigo, o que ela vai pensar, o que ela vai achar de mim, assim por diante, e deixa a pessoa caminhar para o precipício. Não, deve corrigi-lo, deve dizer à pessoa do seu erro. Às vezes a pessoa está tão envolta ali, a consciência dela está tão turvada diante do pecado que ela nem tem clareza, nem percebe. É preciso que alguém abra os olhos dela, é preciso que alguém a oriente, desperte-a diante daquela situação. E Jesus continua dizendo, se ele se converter, perdoa-lhe. Se a pessoa estiver arrependida e vier pedir perdão, devemos perdoar. Como padre, e como alguém que atende direção espiritual, enfim,
A gente escuta muita gente, não é, ferida, magoada, e muitas carregam essa realidade da falta de perdão há anos. Quantas pessoas eu já vi vivendo sob efeito de medicamentos, não é? Tem que tomar antidepressivo e outras coisas. Por quê? Por causa da falta de perdão. É uma falta de perdão ao esposo que atraiu há anos, à esposa que atraiu e assim por diante. Ou alguém que era de confiança, alguém que era referência até, cometeu ali um erro e a pessoa guarda aquela mágoa e não perdoa. Perdoe. São João Crisóstomo vai dizer que o perdão é um remédio para quem o dá, mas também para quem recebe. Tantos corações seriam curados se tomasse desse remédio, se perdoasse. E Jesus ainda vai dizer, se o irmão errar 7 vezes por dia, 7 vezes deve concedê-lo o perdão. Claro que aqui não se trata de matemática, não é? Olha, eu vou contar 1, 2, 3, 7 vezes. Até aqui, não é isso. Até porque alguém não é doido o suficiente para errar tanto assim, não é? 7 vezes por dia. Mas o 7 aqui é o número da perfeição, de plenitude. Jesus dizendo, olha, perdoe sempre que necessário. Conceda o perdão à pessoa sempre. Deus não limita o perdão a nós, de modo nenhum. Ele nos perdoa sempre de forma ilimitada. O Papa Francisco até dizia, né? Eu me lembro, no ano da misericórdia, 2015, ele disse lá no escrito principal, ele disse, para aquele ano, ele disse que nós é que nos cansamos de pedir perdão a Deus, mas Deus nunca se cansa de nos perdoar. Também nós não cansemos de perdoar aos nossos irmãos. Diante dessa fala de Jesus, os apóstolos, né, ficam como que assustados, e a reação deles é a seguinte: aumenta a nossa fé. Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. É muita exigência. Conceder perdão ilimitadamente, frequentemente, não é fácil. Então, aumenta a nossa fé. Devemos pedir a Jesus diante de determinadas situações difíceis. Em comunidade, a gente vive situações difíceis. Às vezes, meu Deus, certas atitudes, voltando aqui ao primeiro tema, de decepção, de pessoas que nos ferem, é difícil perdoar. Mas precisamos pedir a Jesus esta graça, porque humanamente, baseando-se apenas na inteligência humana e nas capacidades humanas, a gente diz, não dou conta, não perdoo. Mas a graça, a fé nos leva a transpor qualquer barreira de falta de perdão e concedê-lo. Peçamos a nosso Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Esse é o terceiro tema. E para concluir, meus irmãos, a nossa fé em Jesus deve ser reflexo da nossa conduta. Ou melhor, a nossa conduta deve ser reflexo da nossa fé. Se nós cremos em Jesus, se nós, entregamos a Ele a nossa vida, buscamos a vida santa, nós vamos evitar o contra-testemunho, o escândalo. Nós vamos conceder o perdão quando for necessário. A nossa conduta deve ser reflexo da nossa fé. Aliás, o catecismo é dividido em 4 temas principais. Lex credendi, onde tem o creio, quer dizer, a fé católica. Lex vivendi, do modo que eu creio, eu vivo. O modo que eu vivo é exatamente o modo que eu creio. Eu não posso crer de um jeito e viver do outro. A minha moralidade não pode exceder, não pode ser diferente daquilo que eu creio. E os outros temas, lex orandi e lex celebrandi. Do modo que eu celebro, é o modo que eu vivo. Nessa ordem, lex celebrandi e lex orandi. Do modo que eu rezo, é o modo que eu celebro. Do modo que eu celebro, é o modo que eu rezo. Que a Virgem Maria e São José nos conceda a graça de vivermos, de acolher o nosso coração e vivermos com afinco esta palavra de Deus que nos foi proclamada no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.